Olá, bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, sempre conversando com nomes importantes da política baiana e da política nacional. Hoje o nosso convidado é Marconi Ferreira Perillo Júnior, 61 anos. Ele já foi 4 vezes governador de Goiás, já foi senador da República e hoje tem a missão de presidir uma das principais legendas do Brasil, o PSDB. É um prazer conversar com o senhor Marconi Perillo. Prazer é meu, Pablo, falar com você, com os telespectadores, internautas, desse programa conceituado que é o Linha de Frente. Estou aqui na Bahia prazerosamente, Salvador, essa terra de todos os brasileiros, de gente do mundo inteiro, a convite do meu querido líder, deputado Adolfo Viana, do Thiago, que é o nosso presidente. Muito feliz, porque vamos começar daqui a pouquinho uma bela reunião com gente de todo o estado da Bahia. Aliás, o senhor está tendo uma verdadeira excursão pelo Nordeste, visitando diretórios, visitando executivas. Desde que assumiu a legenda do PSDB, o senhor está tendo uma missão que eu acho que é pacificar o partido. O senhor tem nessas visitas um papel de pacificador ou um papel de xerife? Como é que o senhor qualifica isso? Estimulador, energizador. Eu comecei segunda bem cedinho em Palmas, no Tocantins, e dei uma volta no litoral todo, aí percorri o Nordeste inteiro. 10 estados nessa semana, diagnosticando, conhecendo, entendendo e impulsionando, animando o pessoal. Mas quem está saindo animado mesmo sou eu. Por onde eu passei, eu vi entusiasmo, energia, gente nova chegando, pessoas se decidindo por candidaturas, se filiando. Estou muito feliz, muito contente, porque o partido está vivo, essa região inteira, pronto para os embates novos, agora nesse ano, com ideias novas, com candidatos novos, enfim. E, claro, nos preparando com antecedência para 2026. A gente pretende eleger uma super bancada em 26, palanques de candidatos ao governo, ao Senado, e o mais importante, candidato bom a presidente da República. E isso que o senhor vem mencionando, até como uma espécie de autocrítica ao partido, o fato de não ter tido um candidato próprio em 2022, que pode ter fragilizado bastante as lideranças locais, não ter um nome nacional para defender numa campanha. Em 2026, quem seria esse nome? Na vida e na política, principalmente, a gente vive de acertos e de erros. O PSDB errou, por isso encolheu muito a bancada. Claro que a polarização também ajudou, mas o fato de não termos lançado o candidato à presidência foi muito ruim para nós. Essa é a verdade. Foi ruim para mim, foi ruim aqui na Bahia, para o Adolfo, para todos nós. Agora, a gente aprende com os erros também. E, às vezes, uma derrota tem um significado, uma consequência até melhor do que as vitórias. A gente aprende muito mais na derrota ou quando a gente cai do que com as vitórias. E a gente está tirando do que aconteceu em 18, aconteceu em 22, muitas lições que estão nos recolocando como protagonistas agora e principalmente em 26. O que eu estou sentindo no Brasil? Eu vou chegar agora a 20 estados visitados nesses 3 meses na presidência. É que as pessoas, os formadores de opinião, as pessoas da imprensa, seus colegas, querem demais que o PSDB volte à mesa, volte ao debate, coloque suas ideias, porque o PSDB sempre foi um partido de entrega. Nós governamos 18 estados. Nós tivemos um trabalho excepcional na presidência da República e sempre foi entregando. Nós entregamos, por exemplo, com as políticas públicas do PSDB, com a coragem do PSDB de privatizar, um telefonezinho, que é um computador hoje na mão de cada criança, de cada brasileiro. O Plano Real é o plano mais extraordinário do ponto de vista de inclusão, principalmente de pobre, de trabalhador. Os programas de transferência de renda que existem hoje nasceram lá conosco. O remédio barato se deve ao genérico, que também foi com a gente, né? Se a gente tem um coquetel para AIDS hoje, foi o PSDB quem criou lá atrás, com Serra, Fernando Henrique. O Programa de Saúde e Família, que reduziu a mortalidade infantil, que começou no Ceará e depois com o governo federal, também foi com a gente. E aí você vai para o lado da gastança que existia desenfreada. Quem é que botou um freio nisso? Foi o PSDB com a lei de responsabilidade fiscal. Hoje se fala muito no agro aqui no oeste da Bahia, que é extraordinário. Mas quem é que impulsionou para valer o agro? Isso não cai do céu. Foi a Lei Candir que desonerou as exportações, garantiu superávit de exportadores, garantiu a explosão da produção de alimentos, e hoje o mundo vem comprar aqui. Mas quem é que, na verdade, criou as condições materiais? Fomos nós. Então, assim, o PSDB,
As pessoas dizem, mas o PSDB fica falando de história. Claro, nós fizemos, nós entregamos. Hoje a gente tem o seguinte, muita fala, muito ódio, destilado de lado a lado, pouca entrega. Eu estou percebendo que o senhor tem uma missão de renovar essa herança bendita que o PSDB deixou. E, por outro lado, eu já conversei com o ex-presidente estadual Adolfo Viana, com o atual Thiago Corrêa, e eles falam muito sobre fugir desses extremos, da polarização da política. É esse o discurso que o senhor acha que os candidatos do PSDB devem ter? Tem muita gente do partido que fica dizendo, e eu também gosto dessa frase, que há vida inteligente fora dos extremos. E há mesmo. Essa é a verdade. Olha, nós temos 3 exemplos de 3 jovens e brilhantes governadores dessa safra atual, bem mais nova do que eu, que ganhou a eleição quebrando a polarização, provando que é possível quebrar a polarização. Raquel Lira, em Pernambuco, ganhou no estado lulopetista, no estado onde o PT é fortíssimo. Lula tinha sua candidata, Bolsonaro tinha o seu. E ela conseguiu, trazendo o debate para o local, falando das coisas que interessam a Pernambuco, ganhar a eleição. E está agora lá fazendo as coisas direitinho. Eduardo Leite, num estado polarizado, mais bolsonaristas, mas também com muitos lulistas, ele conseguiu sobreviver a isso tudo discutindo, primeiro porque fez um bom governo, foi o primeiro governador reeleito. Segundo, porque ele trouxe a discussão também para o estado. Ele ganhou o primeiro turno, para você ter uma ideia, com 1.500 votos de frente do PT. No segundo turno ele fez quase 60. Porque as pessoas souberam comparar e diferenciar uma coisa da outra. No Mato Grosso do Sul, com o Eduardo Rida, foi a mesma coisa. O PSDB tem uma história bonita no passado, tem um presente que está sendo trabalhado por Adolfo Viana, por Thiago, aqui na Bahia, uma geração de jovens. Eu fiquei impressionado, eu já estou meio velho. O mais velho dessa turma tem 40 anos de idade, quer dizer, renovando a política da Bahia. Jutaí e eu estamos ficando para trás, porque já estamos em outra geração. Mas a gente tem uma geração do presente, uma geração do passado, que ancorou tudo isso, e o mais importante, a gente tem toda uma expectativa de futuro. A gente vive de expectativa e vive de esperança, de sonhos. Agora, quem é que deu conta de materializar sonhos no país para valer? Modéstia à parte, foi o PSDB. E é esse partido que a gente quer colocar na mesa de novo, debatendo o Brasil, discutindo o Brasil, para fazer entrega, para poder devolver sonhos, esperanças, alegria e oportunidades ao brasileiro. O senhor citou 3 governadores do partido. Eu queria saber, na avaliação hoje, 2024, quem sairia na frente numa possível pré-candidatura? Tem o governador Eduardo Leite, que já foi presidente do partido anteriormente ao senhor, e tem uma mulher nordestina, Raquel Lira, que também aparece bem nas avaliações lá em Pernambuco. O senhor citaria um dos dois como favorito? Política tem fila, né? Na fila, quem foi reeleito foi Eduardo Leite, já está terminando o segundo mandato, vai terminar o segundo mandato, então ele agora. Raquel vai reeleita e depois ela entra na fila e já é a próxima. Daqui a pouco é Eduardo Rieder, daqui a pouco Adolfo Viana, enfim. E nós aqui vamos aplaudindo e ajudando, preparando aí o caminho para esse povo seguir em frente e fazer bonito. Você está valorizando bem os nomes baianos, eu fico feliz com isso, é bom ter a Bahia em destaque nacional. Rapaz, a Bahia tem que ter presidente da República, rapaz. Eu concordo. Se depender dos baianos, com certeza está mais perto do que longe. Uma pergunta a respeito do cenário baiano. A gente tem aqui em Salvador a posição do PSDB, uma posição importante na Câmara de Vereadores, tem o presidente da Câmara, tem mais 3 vereadores, estou vendo aqui a vereadora Cris Corrêa, o vereador Daniel Alves, tem na Assembleia Legislativa 3 deputados estaduais e tem a figura de Adolfo Viana na Câmara Federal. Por outro lado, a avaliação do presidente Lula em pesquisa recente em Salvador e na Bahia caiu e caiu significativamente. Por que a Bahia está tendo essa espécie de rejeição ao governo Lula na sua avaliação? Eu vou repetir o que eu disse anteriormente. A vida inteligente fora dos extremos. As pessoas estão caindo na real, de que é preciso ideologizar menos, falar menos e fazer mais. Eu não estou criticando ninguém, mas eu acho que a gente tem que ir agora para um outro patamar na eleição de 26, que é a de colocar candidatos preparados, cultos, de espírito público, que amam o país e que saibam fazer entregas. O último grande governo que nós tivemos, na minha opinião, foi Temer, que entregou reformas, e antes, Fernando Henrique, porque conseguiu, de alguma maneira, conciliar o país, saindo dos extremos, pegando gente boa na direita, na esquerda,
entregando. Eu acho que a política brasileira vai mudar muito daqui para frente. Acho que a posição do PSDB aqui é uma posição inteligente, posição de independência, que é bom para a Bahia, é bom para todos. O PSDB não vai ficar nessa onda, e aqui na Bahia dá um exemplo disso. Vamos ficar contra tudo e todo. Não é assim. Se o governo faz alguma coisa boa e precisa da bancada na Assembleia, isso é a informação que eu tenho, ajuda. Se é ruim, não ajuda. Em Salvador, a mesma coisa. Essa tem sido a Constituição aqui, eu aplaudo, apoio, e também estou aqui, e nesse encontro eu vou dizer que o que depender de mim, para o apoio aos candidatos nossos, eu farei todo o esforço e farei isso junto com o líder Adolfo. O líder Adolfo tem um problema. Todo mundo gosta dele lá em Brasília. É impressionante o quanto esse cara é carismático e o quanto ele é competente. Eu estou conversando com um político experiente, já foi deputado federal, senador, 4 vezes governador de um dos estados mais importantes e produtivos do país, como Goiás. Eu quero saber, o PT fica satisfeito em rivalizar muito com Bolsonaro? Em outras palavras, a pergunta, é bom para o PT Bolsonaro não sair de cena? É claro, mas a gente vai protagonizar com eles, vamos voltar a esse protagonismo. Eu acho que é ruim para eles que seja a gente, mas a gente vai voltar a ter esse papel. Nós não nos contentamos de terceira via, nós vamos ser uma das principais vias e vamos ser, pela qualidade do que a gente vai apresentar em termos de ideias-força, em termos de propostas e em termos de projetos para o país. Antes de terminar nossa entrevista, eu acompanho o senhor e vejo que o senhor é apaixonado por Goiás. Aliás, o senhor coloca lá no perfil, um goiano apaixonado, amo minha terra. Qual a avaliação que um goiano apaixonado e que conhece bem aquele palácio está fazendo do governador Caiado? O que é que o senhor acha do governo? Sou suspeito para falar disso. O Caiado é um político que faz política com o fígado e maltrata muito os adversários. Ele não tem adversário, ele tem inimigo. Então, não dá para falar de uma pessoa assim. Eu convivi com os meus adversários. Olha, a gente ganhou 5 eleições seguidas em Goiás. E eu os tratei republicanamente, com todo respeito. Então, eu prefiro falar da Bahia, falar dos mineiros que são habilidosos. Eu sou mais diplomata, eu sou um cara que trato bem as pessoas, que respeito as pessoas. Eu aprendi, eu sou um democrata. Posso ter milhões de defeitos, mas eu aprendi a ser um democrata. E é assim que eu vou continuar atuando na vida pública. E o mais, eu gosto da vida pública, eu gosto da política. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Para a gente encerrar, o PSDB vai aumentar de tamanho na Bahia, na avaliação do senhor? Com certeza. Estou extremamente feliz com o que a gente tem de informação para as eleições municipais e temos meta. Meta fazer 3 deputados federais, meta fazer 6, 8 deputados estaduais na próxima, participar de chapa majoritária. E aqui em Salvador, eu acho que está de bom tamanho fazer 6 vereadores. Já aumenta bastante, já aumenta uns 50% a bancada. Não, mas é aumentar com meta, com planejamento, sabendo o que fazer, com estratégia, a gente vai chegar lá. Tá aí, a aritmética da política por um homem que entende muito, 61 anos, o Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB aqui no Linha de Frente. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Paulo. É uma honra para mim falar nesse programa tão prestigioso como o seu. Até a próxima. Um abraço.